Boa noite, irmãos, irmãs. Realmente é muito bom estarmos de volta, podermos estar na nossa igreja, revendo os irmãos, irmãs, e juntos adorarmos a Deus. Como a gente sente falta disso quando estamos longe, né? Então Deus tem nos abençoado, estamos aqui de volta para continuarmos servindo ao Senhor no chamado que Ele tem para a nossa vida. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 20. Nós vamos ler os versos 30 e 31. Evangelho de João 20, 30 e 31. Quero falar hoje sobre a suficiência das Escrituras. Diz assim a palavra de Deus: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Deixa marcado aí na sua Bíblia. Vamos ler um outro texto, que é 2 Timóteo, capítulo 3, versos 13 a 17. 2 Timóteo 3, de 13 a 17. Diz assim a palavra de Deus: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa obra. Amém. Mês de outubro é o mês em que nós nos lembramos da reforma protestante ocorrida no século XVI, especificamente no dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero pregou as suas 95 teses na porta da igreja da cidade de Wittenberg, na Alemanha, dando início aí a uma revolução na religião, na política, na economia, em todos os sentidos da vida humana. O mundo experimentou uma mudança radical com a reforma protestante, que trouxe de volta para o seio da igreja as sagradas Escrituras, que estavam esquecidas, abandonadas e não eram conhecidas pelo povo. Então nós nos lembramos disso sempre com alegria, com gratidão, porque realmente, se não houvesse a reforma, nós não saberíamos onde estaria a igreja nestes dias. E ela se espalhou por diversos países, especialmente na Europa, e trouxe essas mudanças, como eu já referi, afetando a vida até os nossos dias. E basicamente a reforma, ela tem 5 bases que nós conhecemos muito bem, que estão nos solas, chamados solas da reforma, em latim, né? Sola Scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus e solo Deo gloria. Só a Escritura, só a fé, só a graça, só Cristo e glória somente a Deus. Estes 5 pontos são básicos da doutrina, da teologia reformada e que realmente causou toda a mudança que nós podemos pensar. Domingo passado à noite, o reverendo Roberto pregou aqui sobre a sola Escritura, um sermão profundo, bíblico, seria suficiente.
Mas eu penso que nesses dias que nós estamos vivendo, queremos aproveitar essa oportunidade deste mês que lembramos da reforma para enfatizar um pouco mais esse assunto, esse tema, esse ponto da reforma, que é somente a Escritura, abordando a suficiência das Escrituras sagradas do Antigo e do Novo Testamento. Pois eu creio, irmãos, que isto, nesse tempo, é fundamental para a estabilidade, a saúde e o desenvolvimento da igreja cristã nos nossos dias. Desde a reforma, portanto, há 503 anos, está bem estabelecido na igreja reformada, essa igreja que voltou à Bíblia e trouxe a Bíblia de novo para as mãos do povo, está bem estabelecido que as Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus, inerrante, infalível, eterna e suficiente para em todas as questões de fé. Por isso, a palavra sola, somente a Escritura. Esse item contrariava, como os demais também, de uma maneira profunda, e continua contrariando o ensino da igreja papal, que coloca a tradição, os concílios e a própria palavra do Papa acima da Escritura sagrada, da revelação de Deus. Uma história está aí, e o que eu estou falando aqui é simplesmente uma questão da história. Mas, infelizmente, mesmo no meio evangélico, no meio que não pertence à igreja romana, tem surgido de tempos em tempos alguns líderes que contestam a suficiência das Escrituras sagradas. E estes dias mesmo, muitos tomaram conhecimento aí de a pregação de um líder de uma grande igreja em São Paulo, contestando a suficiência das Escrituras sagradas. Isso causou muita confusão, está causando muita polêmica, porque isso é algo que afronta diretamente a fé cristã, a fé que nós defendemos e que nos foi entregue uma vez por todas, conforme diz Judas em sua carta. E esse pregador muito eloquente, do alto da sua sabedoria, da sua eloquência, ele disse que o cristianismo é Cristo e não livro. E isso confunde a muita gente, porque de fato, o cristianismo é Cristo. Mas ele se esquece de que ele, nós, eu e você e todo mundo, nós só conhecemos a Jesus Cristo por aquilo que está revelado nessa palavra. Não existe outra fonte que fala de Jesus Cristo. Então, se alguém diz que conhece Jesus, que segue a Jesus, que é um discípulo de Jesus, ele só pode tirar esses ensinos e este conhecimento desta palavra, que é revelação de Deus. Então não se pode separar Cristo das Escrituras. Seria um completo absurdo. Não se conheceria a obra redentora de Jesus Cristo se ela não estivesse registrada nesse livro. E esse texto que nós lemos de João, você está com ele aí aberto, o apóstolo João, conviveu diariamente com Jesus, andou com ele lá pela Palestina, conviveu com ele dia e noite. Ele dá esse testemunho da suficiência das Escrituras.
Ele diz que Jesus fez muito mais coisas do que estava registrado nas Escrituras. Mas ele afirma de maneira clara que aquilo que está registrado é suficiente para levar um pecador à salvação eterna, mediante a fé em Jesus Cristo. Ou seja, não precisa acrescentar nada e nem tirar nada, para que alguém conheça que Jesus Cristo é o Senhor, o Redentor, aquele que deu a sua vida na cruz do Calvário para salvar pecadores. Então a Bíblia é suficiente. Não precisamos acrescentar ou tirar nada, porque o apóstolo João mesmo em Apocalipse diz que se alguém acrescentar ou tirar qualquer coisa da revelação de Deus, isso lhe pesará contra. Então, irmãos, qualquer coisa, qualquer tentativa, qualquer teologia, qualquer pregação que diz que a Escritura precisa ser atualizada, que a revelação bíblica precisa ser complementada para alcançar as pessoas dos nossos dias, é pura heresia. É pura heresia, perniciosa, mortal, que leva o ser humano à morte eterna. A Escritura Sagrada, irmãos, não precisa ser atualizada coisa nenhuma. O seu ensino é sempre atual em todas as gerações e para todos os povos da terra. Tem sido assim ao longo destes 2000 anos da história da igreja. Essa revelação continua dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa Escritura continua dizendo que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Essa Escritura continua dizendo à nossa geração, continua dizendo ao mundo de hoje, de 2020, aquilo que está em 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 e 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Mas o que acontece? Essa palavra é dura, porque a revelação de Deus não é aquilo que o homem gostaria de ouvir. Então, querer atualizar a Bíblia, né, para que estes pecados descritos nela sejam aceitos como coisas normais, aceitáveis, e dizer que essas coisas não terão consequências trágicas e eternas aos que continuam praticando estas coisas. Isso é pregar outro evangelho. Isso é se afastar dos princípios da reforma, tão bem estabelecidos. Isto é ser um falso profeta, que engana a muitos. E quantos têm sido enganados ao longo da história pelo liberalismo teológico que muitas vezes entra na igreja. Porque nesse texto de 1 Coríntios 6, no versículo 11, logo em seguida a isso que Paulo descreveu, que não entrarão no reino de Deus, o apóstolo Paulo diz, e ele mostra a transformação radical que o evangelho, que esse evangelho bíblico produz na vida do pecador. Ele diz, olha, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, vós fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo
e no Espírito do nosso Deus. Ou seja, a Bíblia, a revelação bíblica, as Sagradas Escrituras são suficientes, a mensagem do Evangelho bíblico é suficiente para transformar o mais vil pecador em um santo, lavado e remido no sangue de Jesus. Mas querer agora adaptar a Bíblia, o ensino bíblico, para que pecados sejam normais dentro da igreja, é caminhar por outros caminhos. Somente o Evangelho traz libertação aos cativos, traz a nova vida, traz a esperança da vida eterna. A revelação bíblica não alisa o pecado e nem o pecador, mas chama o pecador ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. Mostra a graça de Deus oferecida a todos. Porque quando a pessoa está longe de Deus, ele precisa se voltar para o Senhor. Mas quando a pessoa não crê no poder do Evangelho, não crê no poder transformador do Espírito Santo, convencendo o mundo da justiça, do juízo e do pecado, o que ele faz? Ele tenta abaixar o padrão das exigências bíblicas para adaptá-las ao pecado do ser humano. E como eu já disse, dentro da teologia reformada, esse ensino, essa pregação é chamada de universalista, pois prega que todos serão salvos, independente do seu relacionamento com Cristo, sem a necessidade de arrependimento e fé. E quantos são enganados e estão condenados eternamente. Por isso o João afirma que aquilo que foi revelado na Bíblia, aquilo que está escrito, aquilo que foi registrado sobre Jesus Cristo, é suficiente para que o pecador creia e seja perdoado. O segundo texto que nós lemos, de 2 Timóteo, capítulo 3, 3 de 13 a 17, também é muito conhecido. Começando no versículo 13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O apóstolo Paulo, irmãos, e não os modernos e falsos apóstolos, ele ensina que aqueles que desprezam a palavra de Deus, tal como nos foi dada, se tornarão cada vez piores. É o versículo 13 que está dizendo isso. Em suas heresias e em suas quedas. Esse é o caminhar desses que têm rejeitado, negado a suficiência das Escrituras. Tais homens irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mas ele diz a Timóteo, tu, porém, e ele diz a todos nós, a igreja, tu, porém, permanece naquilo que você aprendeu, sabendo de quem você aprendeu.
Cuidado com os ensinos que você tem ouvido. Saiba quem está ensinando. Saiba qual é a ideologia ou a teologia atrás destes pregadores. Não vá atrás de qualquer um porque está na televisão, porque é eloquente, porque tem um bom argumento. Mas vê se o que ele está pregando é Bíblia, é palavra, é revelação, é a sola Escritura. Não se deixe enganar. Nós sabemos que Timóteo aprendeu da sua avó Lóide e da sua mãe Eunice os princípios básicos da sua fé. E depois encontrou-se com Paulo e ouviu o Evangelho de Jesus Cristo e foi transformado e mudado. Como nós podemos mudar esse Evangelho de Paulo que transforma o pecador? E esse pregador disse que a Bíblia precisa ser atualizada, porque esse negócio de pregar que o marido é o cabeça da mulher tem que acabar por causa do mundo que nós vivemos. Mas ele não cita o versículo todo, né? Paulo diz que o homem é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Se você nega um, você tem que negar o outro. Para ser honesto com a revelação bíblica. A comparação é muito forte, muito profunda. Como eu negar uma coisa e deixar o versículo pela metade? É violentar a palavra, a revelação bíblica. É assim o mundo vai caminhando, irmãos. Porque se alguém não aceita que Cristo é o cabeça da igreja, talvez aceite que o Papa o seja, né? Quem sabe, né? Tu, porém, permanece no ensino dos apóstolos, no ensino dos reformadores. Lembre-se da advertência de Jesus, cuidado, para que ninguém vos engane, porque nos últimos tempos surgirão falsos profetas, ensinando e pervertendo muitos do caminho do Senhor. Firme a sua vida, meu irmão, minha irmã, na palavra eterna de Deus, naquilo que está revelado e não naquilo que os homens tentam fazer. Isso não é novidade, viu, irmãos? A Bíblia foi atacada desde o início, né? E ela prevaleceu como palavra de Deus, né? Então não é novidade. Mas Paulo está dizendo aqui que as sagradas letras, as escrituras, tornam o ser humano sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então é essa escritura que vai salvar. O Espírito Santo vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, baseado na pregação, na palavra de Deus. Porque se um outro evangelho é pregado, o Espírito Santo não vai operar. Ele opera em cima da palavra que ele inspirou. E assim produz transformação e mudança de vida. Somente a pregação fiel das Escrituras pode levar o pecador ao arrependimento e à fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E essa palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas também diz, no mesmo capítulo 3 de João, no verso 36, que quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Querer trocar essa palavra, dizer que essa revelação não é suficiente, irmãos, é uma heresia inominável, revoltante. É querer realmente um outro evangelho.
E Paulo disse: se alguém pregar um evangelho que vá além daquele que eu preguei, seja amaldiçoado. A rebeldia contra o Filho de Deus, que é a verdade absoluta, está mais viva hoje do que nunca. Por isso é uma grande heresia querer atualizar a mensagem bíblica para que o pecador permaneça morto nos seus delitos e pecados, sem serem confrontados com a verdade revelada nas Escrituras Sagradas. É terrível. Alguns idiotas, há poucos dias, incendiaram 2 igrejas católicas em Santiago do Chile e escreveram numa parede: morte ao Nazareno. Falam que são idiotas, né? Eles não podem matar o Nazareno venceu a morte. Quanta ignorância, quanta bobagem. Jesus Cristo venceu a morte e foi morto, sim, mas foi morto pelos nossos pecados. Mas Ele ressurgiu dos mortos e vive e reina. Mas as pessoas estão rebeldes, acham que estão fazendo uma grande coisa, uma grande revolução, pichando uma bobagem dessa. Eles se esquecem ou não sabem que esses que assim agiram, que eles encontrarão a morte mais cedo ou mais tarde. E eles vão dar de cara com Cristo ressurreto, com o Nazareno ressurreto, juiz. Que coisa terrível será. Acham que são muito sábios, muito inteligentes, que estão acima dessa bobagem chamada Bíblia. Eles precisam aprender aquilo que está revelado nas Escrituras. Que Jesus Cristo foi morto sob Pôncio Pilatos, mas ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Foi elevado aos céus, como diz o credo apostólico. Está à direita de Deus Pai, governando e reinando, de onde Ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. Essa é a palavra de Deus é consoladora, irmãos. A palavra de Deus é maravilhosa. Ela enche o nosso coração de paz, de alegria, de certeza. Mas o diabo quer que nós vivamos numa incerteza, que as pessoas vivam com medo, inseguras, porque não sabem o que está à frente. Mas nós que temos a revelação bíblica e cremos na sola Escritura, cremos que é um Deus soberano governando todas as coisas, segundo o seu propósito e para a sua própria glória. E quando nós vemos tudo isso acontecendo, não é para ficarmos abatidos, não é para ficarmos tristes, mas é pelo contrário, para nos regozijarmos. E Paulo diz aqui: toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura foi assoprada com o vento do Espírito, de vida. Como atualizar uma coisa dessa? Como dizer que essa revelação assoprada por Deus está incompleta, é imperfeita e é incapaz de salvar o pecador, e que nós precisamos dar um jeitinho para torná-la ainda mais eficaz? O apóstolo Pedro diz na sua carta, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, e não pelo espírito da época, não pelo espírito do nosso tempo, não pelo espírito maligno,
mas pelo Espírito de Deus, esta revelação está diante de nós, nas nossas mãos e no nosso coração. Portanto, irmãos, dizer ou querer atualizar a Escritura para adaptá-la aos pecados modernos, dizer que a revelação dada pelo próprio Deus é insuficiente para esse mundo moderno. Esse mundo mais pecador do que nunca é negar a inspiração divina da Bíblia. É tornar a Escritura um livro comum, escrito por homens em rebeldia contra Deus. Por isso quero concluir dizendo, irmãos, que nesses tempos difíceis, ou tempos difíceis virão sobre a igreja, que é fiel à revelação bíblica. A teologia reformada será duramente e cada vez mais atacada pelo mundo, pelos falsos profetas. Por isso estejamos alertas e nos firmemos mais e mais naquilo que nós temos aprendido de homens fiéis e idôneos que pregam essa palavra, não o que está na cabeça deles. Como eu disse, esse é um tempo também de regozijo, pois vemos a Escritura sagrada se cumprindo literalmente diante dos nossos olhos. Que coisa maravilhosa você testemunha disso, daquilo que foi escrito há 2000 anos atrás. Vejam aí em 2 Timóteo, nós lemos o finalzinho do capítulo 3, vejam o que Paulo diz no capítulo 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, não suportarão a verdade revelada. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o ministério que você recebeu do Senhor Jesus. Tu, porém, permaneça na sola Escritura. Que Deus nos abençoe, irmão. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja nestes dias. Que essa palavra eterna seja cada dia mais amada por nós, vivida por nós e pregada por nós. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa palavra, Pai. Obrigado pela tua revelação, Pai. Obrigado porque essa revelação é completa, é perfeita. Obrigado porque o mundo passará, mas a tua palavra permanece eternamente. Por mais que os homens tentem, ó Deus, negar a sua eficácia, a sua eficiência, o seu poder transformador, o Senhor continua salvando vidas pela pregação do teu evangelho, pela loucura da pregação, é que os homens ouvem do teu amor, ó Pai. Ó Deus, permita que nós, ó Deus, como igreja reformada, nestes dias, possamos cumprir o nosso ministério, nosso chamado, Pai, e mostrar a este mundo que há uma palavra eterna, viva, poderosa e que transforma pecadores, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, como igreja e como pessoas, como indivíduos, a nos apegarmos mais e mais nesta palavra, a nos firmarmos mais e mais nela, para que possamos
continuar caminhando rumo à terra celestial, ó Pai. Muito obrigado, Pai. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja e livra a tua igreja dos falsos profetas dos nossos dias, das heresias perniciosas. Guarda-nos, ó Pai, em tua palavra. Como diz o salmista, guarda no coração a tua palavra, para não pecar contra ti, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vai encerrar.